Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Temos de Falar, uma iniciativa que resulta de uma parceria entre a Alipor e a FNAC. Aliás, uma parceria que já vem de há muito tempo. Se lembrarem, desde 2010 que esta parceria entre a Alipor e a FNAC existe, já tivemos os ciclos de debates, as conversas sustentáveis, e portanto a ideia aqui surgiu um bocadinho desta tentativa de conversar, de falar com o público, de tentar informar e debater alguns temas que acabam por pôr umas vezes em confronto, outras vezes lado a lado, temas importantes para todos, como o ambiente, como a cultura, como a sustentabilidade, aquilo que nós próprios podemos fazer no meio de tudo isto. O tema de hoje acaba por ser um tema que vai unir efetivamente essas duas vertentes, portanto estamos a falar de um tema que vai unir os resíduos e a arte, mais concretamente vamos falar da arte a partir dos resíduos e para isso nada melhor do que termos connosco uma artista, a quem agradecemos desde já o facto de ter aceito estar connosco hoje. Passo a apresentar a Inês Sancho. Eu vou-lhe já lançar aqui uma provocação para que ela se possa também apresentar um bocadinho e explicar um bocadinho como chegou até aqui, mas se repararem aqui, a Inês, quando era criança, tinha o sonho de ser veterinária. Entretanto, enverdou por uma formação em engenharia da produção vegetal, acabou por trabalhar na indústria farmacêutica e, de repente, mudou completamente o percurso e acabou por se envolver nesta questão da arte e dos resíduos. Se calhar o bichinho esteve sempre lá, quer-nos explicar um bocadinho como é que isto aconteceu, se calhar não foi assim tão de repente. Ok. Desde já agradecer imenso este convite, sinto-me muito lisonjeada por estar aqui a conversar convosco. De facto, o meu percurso deu assim algumas voltas. Eu, portanto, sempre senti uma ligação muito especial com a natureza, com o planeta Terra, com os seres vivos, com os animais, as plantas. Portanto, sempre foi algo que me acompanhou desde miúda. E, portanto, o meu sonho acabou por queria ser veterinária, sem dúvida nenhuma, mas depois acabei por seguir a Engenharia Técnica de Produção Vegetal, que acabei por nunca, portanto, concretizar. A vida levou-me noutra direção. A determinada altura vim viver para o Porto, porque me apaixonei por um portuense, vim para o Porto viver. E tinha contas para pagar portanto, a oportunidade do caminho comercial bateu-me à porta e eu segui esse caminho. Portanto, foi um pouco como se esta oportunidade me está a bater à porta, é porque devo também segui-la e aproveitei e fui. E estive cerca de 22 anos na indústria farmacêutica. É assim que me deu uma bagagem imensa, uma bagagem comercial muito grande e aprendi muito, foi uma escola, efetivamente, para mim, inclusivamente de desenvolvimento pessoal, sem dúvida. Entretanto, depois percebi a determinada altura que já não tinha significado para mim, já era algo que não me estava a trazer nada de novo, não estava a ser enriquecedor, e então resolvi parar para refletir um pouco o que é que eu queria fazer daqui para a frente. Foi essa a minha história. Entretanto, surge a Fruits and Heart. Como? Nessa paragem de tempo, eu, portanto, dava caminhadas pela praia e comecei a perceber-me que, de facto, havia muito lixo na areia. E, inicialmente, comecei a apanhar lixo, motivada pela limpeza das praias, motivada por uma consciência cívica e ambiental, obviamente, de fazer, de contribuir para o todo,
fazer a minha parte, digamos assim, no processo ambiental, e assim fiz. Portanto, fui começando a recolher o lixo e a determinada altura comecei a olhar para o lixo de maneira diferente, comecei a ver beleza nos objetos que encontrava, no lixo que encontrava, dá a sensação que eu pus umas lentes novas e comecei realmente a ver beleza no lixo, por incrível que pareça, mas é verdade. Todas aquelas cores vibrantes do plástico, a madeira gasta pelo tempo e pela erosão do mar, começou-me verdadeiramente a inspirar. E eu comecei a levar lixo para casa e comecei a criar, no meu pequeníssimo ateliê, comecei a juntar as peças, tipo puzzle, a combinar e pronto, e a criatividade sempre a surgir. E portanto eu entrei aqui posso dizer, num ciclo virtuoso, do próprio lixo me inspirava e depois o ato da criação foi algo natural que foi surgindo e fui-me entusiasmando e fui-me apaixonando verdadeiramente por fazer, peças como estas que podem ver. Depois, assim, eu comecei a criar para mim, como prazer, mas às tantas eu já não tinha espaço para guardá-las em casa. E então amigos e família disseram, mas porquê é que tu não mostras o teu trabalho e pões à venda? E assim aconteceu. Portanto, em fevereiro de 2021, criei o Frieze and Art, para mostrar o meu trabalho e pronto, e para vender peças, não é, de arte. Foi assim que aconteceu. E ainda bem que aconteceu assim, porque as peças são efetivamente muito bonitas e muito interessantes. Muito obrigada. Que era uma questão que eu gostava de lhe colocar. A Inês falou aí que começou a ver a beleza no plástico. Como é que encara esta dualidade entre estamos a falar de lixo e as pessoas, por exemplo, no Instagram e no Frieze and Art dizem que peça espetacular, é lindo e ficou tão gira na minha cômoda ou na minha parede, não é? Portanto, esta dualidade é muito interessante. Isto influencia a sua criação ou é uma coisa que surge naturalmente e que acaba por, ou seja, se nos pudesse explicar um bocadinho como é que é o seu processo criativo, Sim. ou seja, se é o lixo que lhe diz o que é que vai construir com ele, ou se quando vai para a praia nos seus passeios já vem com essa ideia mais ou menos definida e recolhe algum determinado tipo de lixo. Certo. Acaba a ser um bocadinho das duas coisas, ou seja, as próprias, como eu disse ainda há pouco, as cores do plástico e a madeira gasta a mim inspiram-me imenso e quando eu estou a recolher esse lixo eu já estou a imaginar automaticamente como é que eu poderia tornar aquilo uma peça bonita com significado. É um bocadinho um processo espontâneo, intuitivo, não sei onde é que começa e onde é que acaba, entende? Eu logo no momento que estou a apanhar o lixo, eu já estou a inspirar e depois termino esse processo criativo quando estou no meu ateliê a criar. Acaba por ser o fluir do próprio processo criativo, do próprio processo, não é? Portanto, eu acho que o meu processo é muito intuitivo e não tem nada de mental, é tudo um processo muito natural e espontâneo. Muito interessante. E considera que depois os objetos finais, ou as peças de arte, ou as obras finais, acabam por ser também uma forma de provocação? Ou seja, nós estamos aqui a trazer para a vista de todos aquilo que em princípio nós deitaríamos no caixote do lixo ou que esconderíamos das pessoas e portanto certo. Isso acaba por se calhar também, gostava de saber como é que interpreta esta questão de seria uma provocação. Sim. Portanto, gosta também desta provocação de pensar assim, atenção que nós temos este problema e que certo. Está escondido, mas que temos que o pôr à vista? Sim, assim, todas estas questões ambientais sempre
mexeram comigo desde miúda. Eu sou muito sensível a todas essas questões e fico com o meu coração muito apertado quando vejo que o homem usa e abusa dos recursos naturais, sem critério, sem respeito, e sem pensar no futuro da humanidade, não é? E isso mexe muito comigo, naturalmente, mas a minha arte não pretende ser uma provocação, não pretende ser não pretende ser uma crítica. Eu gostava muito que a minha arte servisse como um exemplo, por mais pequenino que seja, um exemplo positivo de como é que nós podemos transformar lixo em arte sustentável, em arte consciente e amiga do ambiente. Não pretendo ser provocadora. É uma mensagem positiva, proativa, positividade, proatividade, de que podemos fazer mais e melhor pelo lixo, não é? Eu acho que defino muito o meu tipo de trabalho. Eu há tempo estive a ler sobre o movimento upcycling, que não é um novo, não é recente, mas eu identifiquei muito com isso, porque de facto pretende aproveitar os resíduos, não é? E em vez de serem reciclados, reutilizá-los, dando uma nova vida, com um novo propósito e um novo significado, utilizando a criatividade. E acho que o Freeze and Art encaixa-se muito bem, e eu identifico muito com digamos, essa filosofia, não é? Que agora está em cima da mesa. Muito bem. Esse conceito do upcycling, pronto, temos efetivamente, como está a dizer, o upcycling art, não é? Mas temos também o upcycling aplicado a muitas outras coisas, ao mobiliário, peças antigas que tínhamos em casa. Certo. Na sua perspectiva, que conselhos é que poderia dar a um cidadão normal, digamos assim, não artista, e que gostasse, por exemplo, de entrar nessa filosofia, nesse conceito de recuperar, por exemplo, algum mobiliário, de fazer aquela procura de coisas que depois podem ser aproveitadas, certo, para... temos exemplo disso, por exemplo, a questão das paletes, não é? Que depois servem para fazer mobiliário. Teria assim algum conselho para dar a alguém que não fosse artista, ou que não tivesse esta intuição, que pudesse ajudá-lo a começar a caminhar neste sentido? Sim, eu penso que hoje em dia nós temos acesso através da televisão, através da internet, temos mesmo tanta informação que podemos nos inspirar noutros exemplos e fazer na prática, porque não? É uma questão das pessoas olharem para os objetos e se calhar darem uma segunda oportunidade, mesmo não sabendo, podem pedir ajuda ou fazer um pouco um trabalho de investigação em casa, através dessas plataformas digitais que hoje em dia que são acessíveis e que podemos nos inspirar e tirar ideias. Ou então pedir ajuda a alguém que faça esse tipo de trabalho, não é? Hoje em dia já há muita gente a trabalhar nesse sentido, dentro do conceito do upcycling, sem dúvida. Muito bem. Quando estamos a falar desta questão da arte e dos artistas, temos vários artistas que são famosos e reconhecidos e que trazem esta questão do upcycling art e da arte a partir dos resíduos. Sente que estamos a caminhar para uma banalização da arte a partir dos resíduos, ou sente que, por exemplo, como é o caso das peças que nos traz e que nos mostra, que é sempre importante que as pessoas possam ver outras pessoas a trabalhar, outros exemplos do que é que se pode fazer, enfim, mostrar que efetivamente isto é uma realidade e é um processo que é possível e que deve continuar. Qual é a sua perspectiva? Eu acho que não corremos o risco de banalização, sinceramente,
porque a necessidade é muito grande de cultivarmos, nomeadamente, a economia circular. Porque a ideia da economia linear, que é usar e deitar fora, eu penso que já não faz sentido com a consciência que agora temos, não é? Cada vez mais a consciência é maior, sobretudo nas novas gerações, e eu penso que se pudermos todos nós praticar diariamente essa economia circular, dando realmente que portanto, nada se perde, tudo se transforma, e que podemos aproveitar tudo o que se calhar já não usamos, dar uma nova vida, com criatividade, acho que iríamos reduzir e muito os resíduos e iríamos também poupar bastante, quer em termos de água e energia, em reciclar esses materiais. Portanto, eu acho que só temos a ganhar, acho que não há o risco de banalização, porque eu acho que nós chegámos a um ponto que, para se tornar banal, tinha que levar muitos anos não corremos esse risco. Acho que vale a pena fazermos esse risco para bem do nosso planeta, que é o único. Só temos este, não temos mais nenhum. É muito engraçado que toque nessa questão da reciclagem e da economia circular, pronto, porque na realidade nós Lipor, mesmo não sendo artistas, trabalhamos muito também essas questões. E temos trabalhado também na promoção desta questão do upcycling. Temos inclusive um centro de recuperação de recursos onde fazemos exatamente isso e portanto fico contente de perceber que também, digamos assim, a intervenção artística acaba também por vir um bocadinho de encontro a estas questões aqui. Eu se calhar pedia-lhe agora, estou aqui super curioso, que nos explicasse alguma das peças. Okay. Penso que se calhar essa que está aí mais em baixo, se não se importasse, para percebermos também um bocadinho o que é que ele leva a criar e como é que o processo flui, apesar de ser intuitivo, não é? Para ver se conseguimos perceber alguma coisa de como é que Tenho se passa. muito gosto. Portanto, este peixe, ora bem, como é que eu vou fazer isto com o microfone? Vou fazer assim. Portanto, este peixe é um peixe que eu intitulei o peixe que engoliu o lixo dos oceanos, e que para mim tem realmente um significado muito especial. Porquê? Porque eu depositei neste peixe toda o meu sonho, a minha esperança de que um dia os oceanos iriam estar completamente limpos e saudáveis, e que pudessem haver muitos peixes portanto, a viver no oceano. Portanto, eu apanhei estes resíduos, que são resíduos de várias origens, não é? Temos aqui resíduos da atividade pescatória, que é incrível quem vê o lixo e apanha o lixo e mesmo pousado na areia, há assim um desperdício brutal na atividade pescatória de lixo que é incrível, e também lixo urbano, brinquedos, tampas, enfim, de várias origens, e eu resolvi então juntá-los e chamar ao peixe, de facto, o peixe que engoliu o lixo dos oceanos. Eu penso que dei um outro significado a estes resíduos. Portanto, um novo propósito, um novo significado, um peixe que eu espero que as pessoas gostem, acho um peixe bonito e que pode ser útil ou como decoração em casa de alguém. É super interessante essa questão de dar um novo significado, dar um novo propósito às coisas, que acaba por ser também um bocadinho isso que se procura quando se fala na reciclagem, quando se fala no fecho dos ciclos, quando se fala na economia circular. Portanto, dar um novo propósito, reiniciar, sem dúvida, uma nova vida. Um novo ciclo. É muito interessante. Eu ia colocar uma questão que
que reparei agora ao ver o peixe sim. Ao ver aqui esta obra que também está aqui em cima da mesa. Portanto, nem todos os materiais são, digamos assim, antropogénicos, ou seja, também usa madeira, também usa materiais que são naturais, ou seja, que estão na praia ou que aparecem na praia, mas que serão naturais, portanto, não são fabricados pelo homem. Como é que conjuga? Tem alguma ideia subjacente a esta conjugação do homem e natureza? Essa é uma pergunta profunda. Ora bem, eu gosto muito de madeira, gosto imenso, e de facto é um material natural, sem dúvida, mas já foi utilizado para alguma coisa, não é? E é muito interessante porque eu vejo inclusivamente marcas na madeira de embarcações, e ponho-me a imaginar o que é que terá sido aquele pedaço de madeira. Às vezes pode ter sido uma porta, fazer parte de uma embarcação, e muitas vezes até vem identificado, e acho tanto muito, muito curioso. Mas eu, como gosto muito de madeira e ela está disponível na areia, não é? Eu pensei, mas por que não também utilizar a madeira? Apesar de ser natural, acho que vem enriquecer as peças, sinceramente. Vem torná-las mais naturais, como disse. Se calhar mais orgânicas. Mais orgânicas, sim, mais orgânicas. Muito bem, interessantíssimo. Estava aqui a ouvi-la falar e estou um bocadinho deliciado com o que está a dizer, e essa questão do lixo, do peixe que engoliu o plástico do oceano, é uma coisa que efetivamente é uma perspectiva que todos nós gostaríamos que acontecesse, não é? Acaba por ser quase um grito de acordem, não é? E é nessa perspectiva, quer dizer, eu vejo a minha arte como algo positivo, uma mensagem positiva, não de crítica. Acho que já tivemos momentos em que foi necessário ativismo até, e algum conflito para chamar a atenção, não é? Dos homens, mas efetivamente eu acho que hoje, com uma nova consciência, acho que temos mesmo que passar à prática e sermos um exemplo de fazer e de proatividade, e na prática mostrar que é possível realmente fazer alguma coisa por estes resíduos. E é essa a minha ideia. Que maravilha. Pronto, assim, neste momento, infelizmente, temos mais de 150 milhões de toneladas de plástico nos oceanos e, portanto, efetivamente, espero que estas formas também de sensibilizar o público e de sensibilizar as pessoas e de chegar também, se calhar, mais ao espiritual, que às vezes também é um bocadinho preciso em todas estas questões, para as pessoas se começarem a mover e a mexer em determinada direção. E, portanto, espero que a sua arte também consiga ajudar, e eu acho que sim. Pelo que temos aqui, é uma pequena parte, naturalmente, claro, é uma pequeníssima parte do todo. Sim. Mas se cada um de nós fizer o seu melhor, e eu penso que o homem eu acho que realmente pode, é dual, não é? Tanto pode fazer coisas muito feias como coisas maravilhosas. E eu acho que se o homem utilizar a sua inteligência para o bem, e utilizar o coração em vez da razão ou do ego, utilizar a tecnologia necessária, a criatividade, a imaginação, para encontrar realmente novas soluções que sejam amigas do ambiente e que possamos no futuro viver todos em harmonia com a natureza, eu acho que conseguimos, porque o homem consegue coisas maravilhosas. E eu penso que há uma nova geração que já está a aplicar na prática toda esta consciência, e eu acompanho muito uma série de novas empresas que fazem, que apostam na inovação e na tecnologia, e que têm criado produtos e alternativos, amigos do ambiente, inacreditáveis.
Portanto, eu acho que estamos no caminho certo. Estou muito otimista quanto ao futuro mesmo. Que bom. Acho que é uma boa maneira também de terminarmos a nossa conversa com otimismo e com uma mensagem de esperança para o futuro. Resta-me agradecer imenso a sua presença, acho que foi muito, muito interessante. Espero que tenha muito sucesso e que o sucesso se reflita, digamos assim, também na limpeza dos oceanos e na consciência de todos. Da nossa parte, muito obrigado mais uma vez à nossa convidada. Obrigada eu. Também vamos fazendo algumas coisas, nomeadamente na questão do upcycling, para ajudar este movimento, este otimismo e esta boa vontade e esta, digamos assim, intervenção ambiental se consiga concretizar. E resta-nos dizer para ficarem atentos à próxima conversa e obrigado mais uma vez, Inês, por ter estado aqui connosco. Obrigada por esta oportunidade. Obrigada.